quarto ano! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Espero que vocês estejam animados e preparados. Essa semana nós estamos falando de um assunto muito gostoso, que é o campo e a cidade. Na última aula falamos sobre os hábitos, sobre as variações linguísticas, não é mesmo? Hoje nós vamos explorar um pouco mais como esse campo e a cidade se interrelacionam, a sua interdependência, como eles contribuem na economia do nosso município, do nosso estado. Vamos explorar também as habilidades de leitura, de reconto, de escrita. E hoje eu vou deixar vocês no início com a professora Renata, tudo bem? Vou ficar assistindo a aula ali do cantinho e depois eu volto, combinados? Oi, quarto ano, tudo bem? E aí? Estão se protegendo da Covid, né? Tomando cuidado. Olha, essa semana, como a Marielle disse, realmente esse tema campo e cidade é muito gostoso. E a gente sempre vai à literatura, porque na literatura a gente encontra todos os temas. Mesmo que a gente queira ler só para divertir, a gente acaba aprendendo muito. E quando a gente pensa campo e cidade, eu fico lembrando de um texto de personagens que moravam no campo, moravam na cidade. Você já lembrou de algum texto com personagem assim? Nós temos uma fábula muito conhecida, O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Conhece essa fábula? Antes disso, você se lembra o que é uma fábula? Vamos recordar comigo? Gente, fábula é um gênero textual muito antigo, do tipo narrativo. Por que narrativo? Ele narra, conta a história. E as fábulas são de origem da tradição oral, que era contada de geração para geração. As fábulas são muito antigas. Alguns estudiosos dizem que elas são originárias por volta do século VI antes de Cristo. E os pesquisadores remetem as primeiras fábulas a um escritor grego da Grécia Antiga, que se chama Esopo. Melhor, se chamava Esopo. Vocês já ouviram esse nome? Esopo era um escravo. Isso mesmo, era um escravo que não podia falar tudo o que ele pensava. Então ele criou essas histórias, normalmente com personagens, animais que agem como seres humanos. E por meio desses personagens, ele trazia ensinamentos para a sociedade, para as pessoas da sociedade. Lembraram das fábulas? Olha, além dessa, o rato do campo e o rato da cidade, temos a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, a raposa e as uvas, o leão e o ratinho, a rã e o touro, só para citar algumas mais conhecidas. Gente, como são histórias clássicas, ou seja, que são recontadas por anos e anos, nós temos diversos escritores que recontaram a história criada por Esopo. O Rato do Campo e o Rato da Cidade, foi reescrita, recontada, por exemplo, pela Ruth Rocha, por Flávio de Souza, até por Maurício de Souza. E nós temos também muitos outros escritores que recontaram essa mesma história. Tem até um vídeo muito divertido que eu convido vocês para assistir agora, que faz o reconto dessa fábula. Bora lá comigo? O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Era uma vez 2 ratos. Eles eram primos e melhores amigos um do outro. Só que um deles vivia na cidade e o outro no campo. Um dia, o rato da cidade decidiu fazer uma visita ao seu velho bom amigo. E então ele pegou o trem e lá se foi para o campo. Rapidamente, os arranha-céus ficam para trás e o rato da cidade vê somente o campo, as vacas e as ovelhas. Como parece estranho o campo? Ele pensa consigo mesmo. Finalmente, o rato da cidade chegou à casa do rato do campo, onde ele foi calorosamente recebido. O rato do campo prepara um monte de comida para o jantar,
Mas o rato da cidade não estava acostumado com a comida simples do campo. Então ele diz: "Eu realmente não estou com fome." E ele come só um pouquinho. É hora de ir para a cama. Mas o rato da cidade não consegue dormir. Ele acha que a cama não é confortável o suficiente. E há um monte de grilos crinquilando. "Como é que as pessoas conseguem dormir aqui?" ele se pergunta. No dia seguinte, o rato da cidade está cansado. Mas o rato do campo não está cansado. Vamos fazer uma caminhada, Sugere o rato do campo. E lá vão eles. Porém, o mato está alto e molhado e as patas e calças do rato da cidade ficam totalmente molhados. De fato, ele não gosta do campo. Sabe? O rato da cidade disse: Você deveria ir comigo para a cidade. Lá é tão diferente. Existem restaurantes para a gente comer, calçadas para caminhar, móveis muito legais. Você vai adorar lá. O rato do campo não ficou muito convencido, mas ele resolveu acompanhar seu amigo de volta à cidade. O rato do campo ficou surpreso na cidade. Muita gente, ele disse. Ui, e muito barulho. São só os carros, retrucou o rato da cidade. É noite e eles vão para a cama, mas o rato do campo não consegue dormir. O colchão era macio demais para ele. No dia seguinte, o rato do campo estava cansado, mas o rato da cidade fala para ele: Vamos sair para comer. Eu conheço um lugar maravilhoso. Eles entram sorrateiramente em um restaurante e estão comendo a melhor comida. Quando de repente um gato pula sobre eles. Eles correm e conseguem escapar por um fio. Isso às vezes acontece, disse o rato da cidade. Nós precisamos estar alertas na cidade. Porém, a cidade é demais para o rato do campo. Ele se despede de seu amigo e volta para o campo. À noite, ambos os ratos olham fixamente para o céu e pensam: É tão bom estar em casa. É tão bom estar em casa. Fim. Viu? Bacana, não é? Lembrou dessa fábula? Já tinha ouvido ela de outra maneira? Vamos comparar o jeito, o estilo de vida dos dois ratinhos? Olha, o rato do campo e o rato da cidade. Vamos comparar os hábitos dos dois personagens. A moradia do campo era uma moradia simples. Do rato da cidade, uma casa luxuosa. A comida do rato do campo tinha menor diversidade, eram vegetais do campo. Do rato da cidade tinha mais opções de alimentos. E dessas tinha muitos industrializados, alimentos industrializados. O ritmo de vida do rato do campo era calmo, tranquilo, pacato. O ritmo de vida do rato da cidade era agitado, em constante perigo de vida. Não é? Gente, eu disse que essa história é um clássico, ela é recontada várias vezes. Trouxe esse livro aqui que eu amo, tem nas nossas escolas. É uma outra forma de recontar essa história. Ela foi escrita e também feita a ilustração por Simon Prescott. As aventuras de um pequeno ratinho na cidade. Eu não vou ler a história, mas vou deixar essa curiosidade para vocês lerem quando tiverem oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção para as ilustrações, né? Essa história, um pouquinho diferente do que a gente conhece, começou por uma carta do ratinho da cidade que escreveu para o ratinho do campo. E olha que ilustrações lindas do campo. Aqui o ratinho viajando de trem para ir conhecer a casa do primo da cidade. Olha essa! Parece que nós somos pequenininha aqui, o ratinho vendo esse tamanho de prédio na cidade. Incríveis as ilustrações desse livro. Vale a pena vocês conhecerem da sua escola quando tiver oportunidade. Quero mostrar essa cena aqui, olha.
do ratinho, depois dele se divertir tanto, tem um momento que ele sobe no alto de um prédio e aí ele avista a divisão entre a área urbana e a área rural. E aí dá uma saudade da casa dele do campo. Não dá vontade de ler esse livro maravilhoso? Aposto que vocês estão curiosos, tá? Tá lá na escola. Quando tudo isso passar, vão lá ler. Pessoal, eu disse para vocês que uma mesma história pode ser recontada várias vezes. Cada escritor conta do seu jeito essa mesma história, como nós vimos com essa fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Pensando nisso, trouxemos uma proposta de produção textual. É um reconto. Leiam comigo. Existem várias versões de uma mesma história. Cada escritor tem o seu jeito de contar uma história já conhecida. Agora, você é o escritor ou a escritora? Sim, você. Você escreverá e recontará a fábula da aula de hoje, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, do seu jeito. Capriche e seja criativo ou criativa. Você pode usar recursos gráficos, como, por exemplo, escrever as palavras em caixa alta ou deixar uma ou outra palavra que você queira dar destaque em negrito ou usar um tipo diferente de letra. Pode também usar as onomatopeias. Vocês se lembram? Na última aula, naquele livro que eu contei, Chove Chuva, nós vimos umas palavrinhas que representavam o som da chuva. Plim, ploc, chuá. As palavras que representam sons, nós chamamos de onomatopeias. Se você usar onomatopeias no seu reconto, vai ficar muito rico o seu texto. Nós vimos também como a ilustração enriquece e amplia o sentido do texto. Então, você pode ilustrar o seu texto também, tá? Esse texto vai ficar um espetáculo, tenho certeza. Bom, sei que na hora que a gente vai escrever, às vezes a gente fica com dúvidas de uma palavra ou outra. Por isso, aos poucos, nós vamos estudando a ortografia. Na última aula, nós demos dica do jogo do bingo, né? Hoje, eu quero dar sugestões de palavras derivadas. Vejam aqui comigo. Palavras derivadas são palavras criadas a partir de outras. Os exemplos de hoje, nós vamos usar o sufixo, esse pedacinho, que a gente acrescenta no final das palavras, formando palavras derivadas. Com o pedacinho oso, com o sufixo oso, por exemplo, gosto, gostoso, carinho, carinhoso, horror, horroroso, amor, amoroso. E aí vai esses outros exemplos, tá bom? Sempre nesse caso, acrescentando o sufixo oso, O-S-O. Temos outros sufixos, por exemplo, que nós trouxemos aqui para vocês, de outras palavras derivadas, com o sufixo agem, selva, selvagem, aprender, aprendizagem, pasto, pastagem, tá? São dicas, a gente perceber esses pedacinhos nas palavras nos ajuda a ter mais segurança na hora de escrever as palavras, tá? Um outro sufixo, pobre, pobreza, aqui nós estamos acrescentando o pedacinho esa, belo, beleza, grande, grandeza, forte, fortaleza. Observa como escreve o sufixo esa e as palavras derivadas vão ter sempre escrito assim, desta forma, tá bom? A última de hoje, anota aí, palavras derivadas com o sufixo izar, harmonia, harmonizar, canal, canalizar, industrial, industrializar. O sufixo é izar. Atenção, tem palavras que terminam até com esse mesmo som, izar. Mas, na verdade, não é esse sufixo com S. Na verdade, a palavra primeira era análise, por exemplo. Já era escrita com S e a palavra derivada foi acrescentada só de ar. Por isso, analisar, como nos outros exemplos, pesquisar, avisar, está escrito esse finalzinho, izar com S. É porque a palavra primitiva, ou seja, a palavra primeira, era escrita com S, certo? Não confunda. São dicas que ao longo da sua vida escolar vai te ajudando a memorizar
a aprender a escrever a ortografia padrão da língua portuguesa, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de ortografia. E é assim, sempre que você vê uma palavrinha nova, você tenta descobrir o sentido dele no texto e vá também ao dicionário. O dicionário vai te ajudar muito na hora da dúvida. E se é com Z, se é com S e outras dúvidas que surgem. É normal, até eu consulto o dicionário, tá? Agora eu vou chamar a Mauriele para continuar a aula nesse tema. Campo e cidade. Tem um universo para a gente estudar dentro desse tema, tá bom? Mauriele, venha cá. Que legal, hein, pessoal? Quanta coisa interessante nós aprendemos, hábitos, costumes, particularidades das pessoas que moram no campo e na cidade. Mas agora eu quero aprofundar com vocês um pouco mais na interdependência entre campo e cidade. E me diz aí, você sabe o que quer dizer interdependência? Bom, a professora Renata nos ensinou que quando a gente encontra uma palavrinha nova diferente, a gente corre no dicionário para ver o significado. Então vamos lá? Interdependência, relação de dependência entre uma coisa e outra. Estado ou condição dos indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua. Dependência recíproca. Então quer dizer que o campo e a cidade precisam um do outro. Vamos observar essa imagem? Olha só, de um lado nós temos a cidade, a zona urbana. Do outro lado, nós temos o campo. Olhem só, plantações, aqui criação de aves. Olha aqui uma hortinha, que coisa mais linda. E a moradora do campo está entregando para o morador da cidade uma cesta com produtos de alimento. Então, com isso, nós podemos concluir que o campo oferece para a cidade a matéria-prima, os alimentos para sua subsistência e matéria-prima para produzir os produtos industrializados. Olhem só a quantidade de produtos que a indústria consegue fazer a partir do leite, que é extraído das vacas lá no sítio ou nas fazendas. Sorvete, manteiga, iogurte, achocolatado, creme de leite, queijo, e dá para fazer muito mais outras coisas, gente. Bom, e se o campo fornece a matéria-prima para a cidade, o que é que a cidade fornece para o campo? Porque eles precisam um do outro. Vejam só o que o Miguel descobriu na aula. Vamos ler juntos? Relação entre o campo e a cidade. O Miguel começa. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano do nosso estado. Ela disse que no campo e na cidade há relação de interdependência. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. É verdade, Miguel. Eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas, que serão utilizadas nas atividades rurais com a produção de alimentos. Esses alimentos poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e nas cidades. Nossa, pai, é como a professora falou. E as atividades do campo e da cidade estão interligadas? Quem quer um pedacinho de bolo de milho? Que delícia, hein? Então, o Miguel descobriu como que a cidade contribui também com o campo. Olha, fabricação de máquinas agrícolas. Mas nessa cena aqui a gente consegue encontrar mais coisa. Veja bem, os utensílios domésticos, os móveis, as roupas, olha o caminhão também. Tudo isso, pessoal, que eu acabei de mencionar, é produzido nas indústrias. Muitas delas pertencem ao espaço urbano e ao espaço rural dos nossos municípios. Tudo bem? Como nós vimos, o pai do Miguel, ele é operário numa fábrica de máquinas agrícolas. E as atividades econômicas, elas são divididas em 3 setores. O setor que o pai do Miguel trabalha é conhecido como setor secundário. Olhem só. O setor primário está ligado às atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, ou seja, aquilo que a gente produz e extrai da natureza, da terra. O setor secundário é o setor de transformação dessas matérias-primas. Então, criação de produtos, mercadorias ou bens de consumo.
é o setor em que o pai do Miguel trabalha. E nós temos também o setor terciário, que são as atividades de comércio, prestação de serviços, como escolas, hotéis, hospitais, bancos, call center. Elas são divididas dessa forma. Olha só, pessoal, agora eu vou trazer alguns exemplos de profissões para a gente analisar, né? Se a gente encontra elas no campo, na cidade e o setor a que elas pertencem. Vamos lá? Bom, nós temos algumas que são comuns tanto ao campo quanto à cidade. Por exemplo, professor, motorista, a gente encontra, vendedor, a gente encontra tanto no campo quanto na cidade. Agora, garimpeiro, vaqueiro, pescador, esses a gente vai encontrar mais no campo, não é verdade? Aqui nós temos profissões do primeiro setor, que são vaqueiro, pescador, garimpeiro, agricultor, trabalham direto lá na terra. Nós temos aqui motorista, que pode pertencer tanto ao segundo setor, que ele pode ser motorista de uma indústria, quanto no terceiro setor, prestação de serviço. Já professor, advogado, médico, farmacêutico, empacotador, comerciante, são profissões do terceiro setor que a gente viu. Tudo bem? Compreenderam? O nosso país, ele é um grande produtor agrícola. Produz soja, milho, cana-de-açúcar, café, laranja e entre outros. Já que na nossa região do Triângulo Mineiro, a agropecuária corresponde a 8,9% da riqueza. A indústria corresponde a 34,7% e o terceiro setor, que a gente viu, a parte de serviços, corresponde a 56,5%. Então, pessoal, aqui nesse gráfico nós temos representado o primeiro setor com a agropecuária, o segundo setor com a indústria e o terceiro setor de serviços. Bom, tudo que é produzido em nossa região é comercializado tanto dentro do estado como para o país todo e até para fora, para outros países. E vocês sabem como é que essas matérias-primas chegam tão longe assim? Com braços de ferro eu conduzo a nação por entre o asfalto e os buracos do chão, porque o Brasil para sem caminhão. Com braços de ferro eu conduzo a nação por entre o asfalto e os buracos do chão, porque o Brasil para sem caminhão. É isso aí, pessoal, é como disse na música, o Brasil para sem caminhão. E em maio de 2018, todos os brasileiros tiveram a prova disso. Teve uma grande greve de caminhoneiros e tudo parou. A maior parte do que é produzido aqui no nosso país é transportado pelas rodovias. A localização da nossa cidade, como a gente já conversou várias vezes, é privilegiada para o escoamento da produção. Olha só, a BR-153, por exemplo, é o nome de uma rodovia, que corta o país de norte a sul, começa lá em Marabá, no Pará, e termina lá em Aceguá, no Rio Grande do Sul. Essa rodovia passa aqui pertinho da nossa cidade. E além das rodovias, o escoamento da produção ele também pode ser feito pelo transporte ferroviário, pelo transporte fluvial, que são os rios, pelo transporte marítimo ou pelo transporte aéreo. Temos todas essas opções. Viram só, pessoal, como que o trabalho é importante, tanto o trabalho realizado no campo, quanto o trabalho realizado na cidade, como essas áreas são interdependentes e contribuem para o funcionamento do município como um todo? Bem interessante, não é mesmo? Pessoal, e vocês se lembram na aula passada que a gente fez algumas atividades de matemática relacionadas ao sistema monetário? Vocês se lembram que eu disse que R$1 é dividido, é fracionado em 100 partes de 1 centavo? Então, para eu ter R$1, eu preciso de 100 centavos. Quer dizer que, se eu pego R$1 e divido ele em 4 partes iguais, eu vou ter
25 centavos em cada uma delas. Então, eu preciso de quantas moedas de 25 centavos para ter R$1? 4 moedas de 25 centavos. Olha só, pessoal, esse desafio que eu trouxe para vocês. A Andréia, ela tem uma banca de verduras e ela costuma montar alguns kits, ela deixa alguns kits prontos lá na banca dela para a gente poder fazer a compra mais rapidamente. Olha, esse kit que ela tem lá, vem uma abobrinha, um pimentão vermelho, um pimentão verde e um repolho. Juntos, esses itens, ela cobra R$4. O repolho sai por 2, o pimentão vermelho R$1, o pimentão verde 50 centavos e a abobrinha sai por 50 centavos. Ela também tem esse outro kit, olhem só, que vem um pimentão verde, o repolho e o alface, também pelo mesmo preço. Mas eu encontrei um problema. Eu queria só o alface, mas como eu sou uma boa compradora, eu gosto de pechinchar, eu gosto de pedir desconto. Então eu falei para ela, senhora Andréia, a senhora poderia me vender só o alface, mas com o preço do kit? Porque o kit tem um precinho especial nos itens. E como eu sou cliente antiga, não é mesmo? A Andréia fez a oferta para mim. Ela falou, tudo bem, você pode pagar o preço do kit pelo alface. Só que a gente descobriu um pequeno problema. A gente não sabe o preço do alface individual. A gente sabe que o repolho custa R$2. A gente sabe que o pimentão custa 50 centavos. Mas a gente não sabe o valor do alface. Como será que a gente vai fazer para poder descobrir esse valor desconhecido? Vamos ao quadro? Bom, pessoal, primeiro nós precisamos registrar as nossas igualdades. O kit 1 é igual ao kit 2. Eles têm o mesmo valor. No kit 1, eu tenho R$2 mais R$1 mais 50 centavos mais 50 centavos. No kit 2, eu tenho o repolho, que eu já sei que custa R$2. Tenho o pimentão verde, que eu já sei que custa 50 centavos. E tenho o alface, que eu não sei quanto custa. Bom, a primeira estratégia que a gente pode usar é eliminar aquilo que está repetindo nas igualdades. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Vamos eliminar? Eliminei aqui, eliminei aqui. Aqui eu tenho 50 centavos, tenho 2,50 centavos. Aqui eu tenho 1, então eu posso eliminar um deles. Vamos eliminar? Eliminei aqui, eliminei aqui. O valor que sobra representa o valor do alface. R$1 mais 50 centavos dá quanto? R$1,50. Então, o alface custa R$1,50. Essa é uma das formas de descobrirmos. Outra forma para descobrirmos é realizarmos uma subtração. Por exemplo, o kit 1 custa R$4. O kit 2, eu tenho o valor individual do repolho e do pimentão. R$2 mais 50 centavos, R$2,50. E posso fazer uma subtração para descobrir o valor que falta. Quanto eu preciso para completar? Vamos fazer isso? 0 menos 0, 0. Eu tenho 0, posso tirar 5? Não. Aqui, a unidade vai emprestar para o décimo. Onde era 4 vai virar 3. E onde era 0 vai virar 10, porque ele recebeu 10 unidades dentro do décimo, dá 10 décimos. 10 menos 5 é igual a 5, vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 2 sobra 1, R$1,50. Então, quer dizer que o alface custa R$1,50 dentro do kit, ok? Bom,
É isso, pessoal. Então, chegamos ao nosso resultado, determinamos o nosso valor desconhecido. Essa semana nós aprendemos sobre o campo e a cidade, hábitos e costumes, e eu quero chamar a professora Renata para a gente poder se despedir juntas de vocês. Vem para cá, Renata. Aprendemos muita coisa mesmo com esse tema, né? Isso mesmo, muito bom trabalhar esse tema juntos. Queremos agradecer a vocês pelo empenho, pela dedicação. Continuem realizando as atividades e nós nos encontraremos em breve. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua escola, tá? Um abraço. Tchau!